É o seguinte, você já parou para pensar em quantas mulheres incríveis fazem parte da história do Brasil? E será que você conhece a história delas? Em Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil, as autoras Ariane Carraro e Duda Porto de Souza pesquisaram figuras femininas importantes que nem sempre recebem o destaque e o reconhecimento que merecem. E para retratar essas mulheres, nós convidamos ilustradoras também extraordinárias. Que tal conhecer um pouco do processo criativo delas e dos bastidores da criação desse livro? O meu processo de criação para as ilustrações para o livro foi, eu acho que, como quase todo ilustrador faz. Primeiro você pesquisa bastante, eu usei muita referência das pessoas que eu tinha que ilustrar, assim, de ver fotografia, de pesquisar na internet. Depois eu parti para um RAF mais simples para tentar estruturar como que eu ia passar da fotografia para a ilustração. Né, de uma forma que tivesse meu estilo ali, que não fosse uma cópia da foto. E depois desse RAF aprovado, eu fiz o processo final, que no caso foi aquarela de grafite, e depois terminando a cor no digital, que é um processo que eu uso bastante assim para editorial. Bom, o processo começou com a pesquisa da história das retratadas e depois uma pesquisa de imagens. Nessa pesquisa de imagens eu procurei fotos, eu procurei outros desenhos e até mesmo filmes, como foi o caso da Nanelli. Depois disso eu passei para o rascunho e procurando um estilo que comunicasse bem com a história de cada uma e também tentando achar uma paleta de cores que transmitisse bem as origens daquela personagem e um pouco sobre a história dela mesma. Às vezes eu achei mais interessante usar um processo tradicional e fazer a ilustração a lápis. Às vezes eu achei mais legal começar tudo no digital e fazer tudo no digital e eu combinei essas duas técnicas, dependendo do que eu queria transmitir com aquela personagem. O meu processo de criação no Extraordinárias não foge muito do que habitualmente faço também para um álbum ilustrado. Eu, quando tenho, no caso, um texto ou uma ideia em mãos, o que faço é leio muito e pesquiso muito, é a primeira parte. Depois, começo com a parte dos esboços. Vou aqui mostrar alguns esboços que fiz para esse projeto. São assim pouquinhos, porque boa parte deles eu acabei por deixar em São Paulo, foi a altura que eu estava em São Paulo. Eu acho que é só isso. Eu tenho um caderninho onde eu levo para toda parte. E depois dessa parte do esboço e de perceber como é que eu iria retratar cada personagem, eu passei do esboço para o desenho, do desenho para a digitalização e depois a finalização no computador. Eu utilizo muito esse recurso para finalizar ou mesmo para desenvolver os meus projetos. Eu conheci a história de quase todas as mulheres que eu retratei, sou super fã de várias delas, mas eu não conhecia a história da Filipa de Souza, como eu acho que muita gente não conhece. E foi uma história que me tocou muito, bastante pesada e muito relevante, porque foi esse marco no início da luta contra a homofobia no Brasil. E 500 anos depois, a gente ainda está tendo que travar essa luta. Fazer esse trabalho sobre mulheres com histórias tão fortes, com certeza foi diferente, foi especial. Eu me senti muito honrada e, como feminista, inclusive, me envolvi muito com o processo. Eu acho que é diferente trabalhar com uma coisa que a gente acredita muito e que a gente acredita que vai trazer algo de bom para as pessoas. Então, eu não conheci a história de todas, assim, a da Ada, por exemplo, que eu fiquei super apaixonada, assim, pela forma como ela levou a vida dela, de ser tão
determinada, eu conheci através do trabalho. E tinha muitas outras que eu já conhecia. Então, assim, além de ter sido uma coisa de ilustrar pessoas que eu admirava, né, foi também uma forma de conhecer mulheres extraordinárias que eu não conhecia antes. A única que eu conhecia, na verdade, era a escritora Carolina, mas também eu dei uma história bem por cima dela. As outras eu não tinha a menor ideia de quem era, então eu tive que ler o texto, procurar no Google, mas eu achei super interessante também. Inclusive teve uma que participou da Inconfidência Mineira, que eu não conseguia achar praticamente nenhuma imagem, a fotografia não tinha sobre ela por causa da data, e mesmo imagens em livros, sites, não achei nenhuma praticamente. Até pedi ajuda para a editora, acho que foi a Natália, assim. E ela falou com a Duda, que escreveu, e ela falou que também não tinha nenhuma imagem dessas mulheres nessa época, era super difícil de encontrar, e falou com um dos professores e ele mandou um desenho super pequenininho, assim, que acho que era a imagem mais conhecida dela. E eu usei essa imagem para pegar imagens de outras atrizes de filmes da época, assim, e eu fiz o retrato dela baseado nisso, assim, a cara dela, mas eu não sei como que é. Eu conhecia, assim, de leve, a Chiquinha Gonzaga e a Leila Diniz. E foi muito interessante, inclusive, perceber por que será que eu conhecia elas duas e não as outras, que eram negras, nordestinas e periféricas, não é mesmo? Então, foi super legal ir atrás das histórias e enfim, entender qual a relevância de cada uma e perceber como várias delas ficaram escondidas mesmo na história das coisas, né? Eu admito que algumas eu conhecia e outras não, o que me deixou meio mal, porque são tantas mulheres incríveis no Brasil que a gente não conhece a história, de tantas áreas diferentes das nossas, mas a que mais me impactou, na verdade, foi a Pagu, por ela ser uma artista que nem eu, e acho que ver as fotos antigas delas trouxeram um ar muito misterioso e muito forte dessas mulheres. Acho que impactou até como eu me vejo ou como algumas pessoas podem me ver no futuro, não sei. Foi muito legal a experiência. Eu confesso que eu conhecia a história só de algumas mulheres, não conhecia de todas, mas foi muito lindo descobrir a história delas. Por exemplo, a Carmen Portinho, que ela era engenheira civil, e trabalhou com o marido, o arquiteto Afonso Reed, que era, obviamente, ele que assinava os projetos que eles fizeram, né? Dentre eles o MAN do Rio de Janeiro, o conjunto habitacional Pedregulho, que eram obras que eu conhecia, mas não fazia ideia que havia uma engenheira, mulher, por trás desse trabalho. Também foi através do Extraordinárias que eu descobri que ela era que ela lutou fervorosamente pela igualdade de gêneros. E foi muito lindo e importante descobrir isso. Tanto é que na ilustração que fiz na Carmen Portinho, eu acrescentei assim duas referências. Uma delas é o fundo de cor amarelo com aquele padrão, que é o portão da casa Carmen Portinho, desenhada pelo Afonso Reed. E depois acrescentei uma violeta, né, aqui no peito dela, com a cor lilás ou violeta, que representa, que é uma das cores símbolo das sufragistas. Ou seja, foi assim uma pequena homenagem. Uma curiosidade é que não existe retrato da Filipa de Souza. Por ser do século XVIII, ser uma costureira, ela não foi retratada. Então a editora... Com certeza a história de cada uma teve uma influência gigante. A tentar criar esse retrato a partir de referências históricas, das vestimentas coloniais da época,
e a beleza portuguesa de uma forma geral. Aí eu encontrei também um estudo que fizeram mesclando os rostos de milhares de mulheres de várias etnias europeias para tentar encontrar um rosto genérico que representasse cada um desses grupos étnicos. E aí o resultado que eles encontraram com as portuguesas foi uma referência que eu usei também para criar o retrato do Felipe. Um processo bem interessante. Olha, talvez uma maior curiosidade tenha sido técnica, assim, de linguagem. Eu fiz elas em canetinha, de um jeito, de uma cor, com um resultado, e quando eu escaneei eu comecei a... Enfim, é porque eu fui fazendo uma por vez, né? Então eu comecei com a Bárbara Alencar. Então fiz ela de um jeito e tal. Quando eu escaneei, comecei a tratar e incluir outras coisas no computador. Eu inverti um pouco as cores, eu comecei a mexer na cor que eu tinha feito originalmente. E eu gostei do resultado. Então, o que eu comecei a fazer foi justamente isso para todas. Eu fazia um desenho de um jeito, com canetinha, com algumas cores e tal, e aí escaneava e começava a inverter tudo isso. Então, todos os desenhos são distorcidos dos originais que eu mesma fiz. É uma curiosidade nesse sentido. Acho que o maior desafio foi sintetizar todos os elementos, toda a história dessas mulheres em apenas uma página e trazer tudo que elas fizeram e representavam em alguns elementos. Então, foi muito difícil escolher os elementos e fazer essa composição, porque tinha tanta coisa para contar que acabou ficando, assim, esse foi o maior desafio de todos, mas o processo inteiro foi incrível de fazer. Consegui, de alguma forma, passar a força e a importância dessas mulheres sem cair numa caricatura ou enfim, sem exagerar. Você talvez precisa como eu entendi e como eu consigo ver a força delas. Enfim, acho que esse foi o maior desafio. Gostaram de descobrir como esse livro foi ilustrado? E ficaram curiosos para conhecer essas mulheres? Comentem pra gente se vocês já conheciam alguma e não deixem de se inscrever no canal. Também aproveitem para conhecer a gente nas outras redes sociais. Até terça!